Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia a você que está aí de forma virtual, através do Facebook. A graça, a paz, a misericórdia e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba, Rua Paraty 54, Praia do Saco, Mangaratiba. Eu sou o pastor Nilton Nogueira e nós estamos aqui toda terça-feira às 9 horas, terça-feira 19 horas, quinta-feira 19 horas e domingo às 9 horas da manhã. Nós estamos aqui louvando e engrandecendo ao nome do Senhor. Aleluia. Então, quero louvar a Deus por sua vida. Quero dizer para você que essa semana que está iniciando é uma grande semana, uma semana de muitas bênçãos na sua vida. Quero mandar um abraço para a nossa filha Gisele, que está em casa, se recuperando da cirurgia, teve alta sexta-feira e hoje está de forma online lá com seu esposo, se recuperando dessa cirurgia. Pelo menos uns 60 dias vai ficar descansando, mas foi tudo bem, graças a Deus. Você que esteve aí orando conosco, obrigado por seu carinho, por sua atenção. E as notícias são boas, né? Está de alta, está em casa, está se recuperando. Graças a Deus, passou aquele pior momento. Quero declarar para você também que está passando por um momento de enfermidade. Eu quero dizer para você que o Senhor é aquele que sara, é aquele que cura, porque Ele já levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Recebe nessa manhã um carinho especial de Deus na sua vida, recebe a sua cura em nome de Jesus. E hoje nós vamos estar tratando, continuando essas nossas mensagens sobre santificação. Nós vamos estar falando de um assunto muito interessante, muito importante, que é com o tema: o encontro com Cristo provoca mudanças. O tema da nossa mensagem nessa manhã é: o encontro com Cristo provoca mudanças. Quero também falar para você que no dia 23 de março, a partir das 9 horas, lá na sede da nossa igreja, estará acontecendo a 17ª Convenção Anual das Igrejas Cristo Vive. Você é o nosso convidado. Se você quiser fazer parte, você pode entrar em contato comigo e eu vou passar as informações todas para você. Pode fazer através do telefone 21 98484 3969. E nós estaremos no dia 23 de março, lá na sede na nossa catedral, na Rua Maricá 320, ali na Praça Seca, a partir das 9 horas até as 14 horas, a 17ª Convenção Anual das Igrejas Cristo Vive. Também quero te falar que se você sentir desejo no seu coração de estar participando desse nosso ministério, semeando no nosso ministério, você pode fazer através do Pix, que é o meu telefone. É o 21 98484 3969. Semeie, e a palavra de Deus diz que aquele que semeia colhe, né? Então, eu quero convidar você para estar participando conosco nessa manhã dessa mensagem, abrindo o seu livro em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Abra sua Bíblia, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Mais uma vez, o tema da nossa mensagem nessa manhã: o encontro com Cristo provoca mudanças. Diz assim a palavra do Senhor: chegando-vos para Ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Pai querido e amado, nós te louvamos, te agradecemos por essa palavra que será ministrada. Com certeza ela produzirá os efeitos que por ti já foram determinados, desde antes da fundação do mundo. Quero, Pai, já te agradecer por tudo, Pai, que essa palavra irá fazer, pelas pessoas que com certeza ela irá alcançar e pelos frutos que ela produzirá. Declarando, Senhor, essa palavra penetrando e causando transformações de vidas. Eu te louvo e te agradeço, Pai, em nome de Jesus.
E todos digam amém e amém. A palavra do Senhor diz aí, no versículo 4, chegando-vos para Ele. É importante você ter isto no seu coração. Achegue-se a Cristo. Chegue-se para Ele. E as transformações acontecem. Mas você precisa dar esse primeiro passo. Com certeza você tem sentido arder no seu coração essa vontade. E às vezes as pessoas ficam assim, mas o que vão pensar de mim? Não fique preocupado com o que vão pensar de você. Apenas dê um passo de vitória na sua vida. Porque o Senhor tem coisas grandes e firmes para fazer na tua vida. Ele quer fazer grandes mudanças. Tá? Não rejeite o chamado do Senhor. Não rejeite. E outra coisa que eu quero falar, e agora eu quero falar para você que um dia esteve lá no nosso meio, participou, foi um grande ministro do Evangelho, foi um grande evangelista, você que ajudou de alguma forma qualquer, você que muitas das vezes esteve lá na portaria ajudando, ou até ajudando na limpeza do templo, mas alguma coisa, alguém lhe chateou e você saiu. A minha pergunta é, nessa manhã, o que Jesus fez para você? Ele deu a vida dele, para que hoje você tenha vida e vida em abundância. Então eu acho que é hora de você parar, pensar e voltar. Né? Não faça como os outros, porque o versículo diz assim, chegando-vos para Ele, a pedra que vive. Agora, rejeitada sim pelos homens. Não rejeite. Não rejeite. Não faça parte dessa turma. Né? Tem muita gente que poderia, a juventude ia dizer, não faça parte dessa tribo que rejeitou o Senhor. Não faça parte. Salmo 118, versículo 22. Salmo 118, versículo 22. Diz assim. No versículo 22 do Salmo 118, diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E o que é uma pedra angular? A pedra angular é a pedra fundamental. Ela é utilizada nas antigas construções e ela é a primeira a ser assentada. Né? E normalmente ela fica na esquina, onde vai ali ter uma parede para a direita e outra seguindo o lado inverso. Ela forma um ângulo reto entre essas duas paredes e a partir dessa pedra eram colocadas as outras pedras aliando a construção. Hoje em dia você vai fazer uma construção, você faz lá o alicerce e lá no cantinho você coloca 2 tijolos, né? Aí você vê lá prumo, nível, e do outro lado faz a mesma coisa, traça uma linha, e quem trabalha com obra normalmente sabe como e sabe o que é isso, e aí você estica aquela linha. Agora, essa linha, ontem eu me lembrando disso, eu achei tremendo, porque você vê, você coloca de um lado do seu alicerce uma pedra, um tijolo, vamos chamar esse tijolo de pedra angular. Você coloca lá essa pedra angular. E do outro lado você coloca o outro tijolo, que é a outra pedra angular, e você corre uma linha. E você vai vir completando essa lacuna que ficou entre um e o outro, sempre ali na linha. Certinho, para que tudo saia correto. Então, assim tem que ser a nossa vida. Nós caminhamos com Cristo, que Cristo é a nossa pedra angular. Então, nós temos que andar sempre de acordo com os desígnios do Senhor, de acordo com tudo aquilo que Ele nos orientou, da forma com que Ele tem nos orientado. Por que tudo isso? Para que nós possamos ter vida, uma vida de paz, uma vida de tranquilidade. E também vamos pensar no amanhã. Quando aqui nós não mais estivermos, nós estaremos aonde? Com o Pai.
passamos por aqui uma vida tranquila, uma vida de vitória, uma vida de bênçãos, porque nós andamos de acordo com a vontade do Senhor. E aí, mas essa pedra angular, que é Cristo, ela foi rejeitada, como ela é rejeitada hoje em dia também. Muitas pessoas você fala da palavra do Senhor e elas não estão nem aí, não querem nem saber, não estão preocupadas com a sua vida, não estão preocupadas com o amanhã, estão vivendo de qualquer forma. Vimos aí agora, semana passada, o período aí chamado Carnaval, e uma bagunça só, uma afronta muitas das vezes ao Senhor Jesus, e as pessoas acham que aquilo é tudo muito normal. Mas lá no livro de Pedro, no capítulo 2, no versículo 5 e no versículo 6, diz assim: também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo. Quando você chega ao Senhor, você é uma pedra que vive, e agora você exerce um sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. O versículo 6 diz assim: pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Mas tem gente que sabe, não quer saber. Dizem que Jesus foi apenas mais um na multidão, que ele morreu e não ressuscitou. Tem várias histórias se você seguir por aí. Mas eu quero te dizer uma coisa: se você ouve a palavra do Senhor e você segue essa pedra angular que é Cristo, você só vai viver uma vida de paz. Claro, ele disse para nós: no mundo tereis aflições, mas você ter aflição sabendo que o Senhor dos Senhores está ao seu lado, você sair para a batalha sabendo que o general dos generais está à frente, sair para a batalha na certeza de que você é mais que vencedor, porque a palavra do Senhor diz que você é bem diferente, né? Agora, quando você sai para uma batalha onde você sabe que não tem ninguém à sua frente, que é você sozinho, aí você vai perder. Você já sai praticamente derrotado. Essa pedra angular, ela foi rejeitada, mas ela foi rejeitada pelos descrentes. E essa pedra angular, que é Jesus, ela continua sendo rejeitada hoje em dia pelos descrentes. E agora parece que com muito mais intensidade. Porque o que você mais ouve são pessoas que já não estão nem se preocupando com a palavra do Senhor. Já querem modificar a Bíblia, já estão dizendo que a Bíblia é um livro ultrapassado. Começam a fazer coisas erradas, que vai causar consequências, e depois não podem reclamar. Começam a mexer quando a Bíblia diz que você não deve tirar e nem pôr, nem uma vírgula e nem um tio. 1 Pedro capítulo 2, versículo 7, continuando aí no nosso estudo, diz assim: para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Então, para você que crê, Cristo é a preciosidade, né? Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Eles rejeitaram o Senhor, mas Ele é a principal pedra angular. Amém. Ninguém hoje vai te levar a lugar algum com tranquilidade, com sabedoria, com paz, senão Jesus. Ninguém vai te levar de volta ao céu, senão Jesus. Se você não confessar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, você não vai morar no céu. Você pode fazer o que você quiser, mas a palavra do Senhor diz: confessa. Se você não confessar, quando você não confessa a Cristo, você está agindo dessa forma, você está rejeitando. Você está rejeitando. Não, eu não quero andar nesse caminho certo. Eu quero andar por caminhos tortuosos. Né? Versículo 8 diz assim:
termina, e ser principal pedra angular, versículo 8. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram postos. Então, tem aqueles que foram postos para ser desobedientes, vão cumprir o seu papel, foram colocados aí para isso, mas eu creio que você que está ouvindo essa mensagem, você foi colocado como obediente, você foi colocado para confessar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você foi colocado para viver uma vida de vitória, uma vida de paz. Você foi colocado para receber dele todas as promessas que ele conquistou lá na cruz do Calvário por você. Lá na cruz do Calvário, ele levou sobre ele todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas pisaduras que ele passou, nós fomos sarados. Amém. Então, nós temos direito a viver tudo isso na nossa vida. Mas, para isso, precisamos nos achegar a ele. E não rejeitá-lo, como muitos têm rejeitado. E aí, no versículo 9, diz o quê? Para nós, vós, porém, você que ouviu essa palavra, você que confessou a Cristo, você que se achegou ao Senhor, aí a palavra diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por que chamou das trevas? Porque a palavra de Deus diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Quando você está vivendo uma vida lá fora, no meio do siricozinho do samba no pé, do oba-oba, lá no meio do carnaval, você não consegue perceber, porque você está morto em delitos e pecados. As coisas vão acontecendo e você acha tudo muito normal. Aí o Senhor vem e te resgata, te traz para a sua maravilhosa luz e começa uma transformação na sua vida. E aí, lá para as tantas, você olha e fala, eu não faço, fazia tanta coisa, hoje não faço, mas a minha vida hoje é muito mais tranquila. Às vezes, eu fico pensando, tem gente que diz assim, eu bebo mesmo, estou cheio de problema, bebo. Aí bebe, está cheio de problema, e quando passa o efeito da bebida, os problemas aumentaram. E aí, continua bebendo. Então, com Cristo, ele vai estar contigo, ele vai te ajudar, ele vai te levantar. Primeiro, ele vai começar uma transformação. Se você roubava, você não vai roubar mais. Se você adulterava, você não vai adulterar mais. Porque ele é uma transformação que ele faz na nossa vida. Porque ele quer nos levar a pastos verdejantes e águas de descanso. Eu nunca mais vou ter problema? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Se ele vencer, você vence também, porque ele é contigo. E quem são aqueles que rejeitam, e que rejeitaram, e que rejeitam ainda hoje o Senhor? São os religiosos. Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, versículo 11, versículo 12. Diz assim, este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então eles rejeitaram a pedra angular, eles rejeitaram a salvação. E a palavra está correta, ela diz aqui, e não há salvação em nenhum outro, não há salvação em nenhum outro, não tem outro Jesus. Ele é o único. Amém. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Ele é único. Não tem outro. E não vai vir outro. Ele já veio. Ele agora só vai voltar para buscar a igreja.
Então, o tempo é agora, o tempo é hoje, o tempo é já. Os sinais estão aí. Nós estamos aí vivendo tempo de notícias de apagão, notícias de uma mini era do gelo, notícias de guerras, rumores de guerra, terremotos, maremotos, vulcão que está embaixo do oceano e estão dizendo que daqui a pouco ele entra em erupção e racha a terra. Tudo isso são sinais. São sinais. E as pessoas não estão aí, estão vivendo. Tem que viver hoje, tem que viver hoje. E amanhã? O que você me diz? Aonde você quer passar a eternidade? Você está querendo viver nessa carne, mas o Espírito tem uma eternidade. O tempo tem uma eternidade para você viver. E aonde você quer passar essa eternidade? Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A única pedra que temos por base é Jesus. Ele é o único mediador. Ele é o único mediador. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 e versículo 6. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, versículo 6. Diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não existe outro mediador. Não existe. Respeito você que é de outra religião, tem a sua maneira de pensar, mas eu quero dizer para você que não existe outro mediador. O único mediador é Jesus. Você pode fazer o que quiser, mas se você não confessar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, não adiantou de nada. Só existe um mediador. Né? Está aí, acabamos de ler. Versículo 5 e versículo 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Aí o versículo 6. O qual a si mesmo se deu em resgate de todos, testemunhos que se deve prestar em tempos oportunos. Ele deu a sua vida pela minha vida. Ele deu a vida dele pela sua vida. Ele morreu por mim, ele morreu por você. Nós não seríamos capazes de passar o que ele passou. E ele fez isso por cada um de nós. Para quê? Para que nós hoje sejamos livres de pecados, livres dos erros. Ainda falando dos religiosos, Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, versículo 42 ao versículo 45. Diz assim: Perguntou-lhe Jesus, nunca leste as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Porquanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Versículo 44. Tudo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essa palavra, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava.
Então, amados, sabe o que acontece? As pessoas acham que a religiosidade, creem, sabe, vou fazer a fita, os ritos, isso vai fazer alguma diferença. Não, não vai. Não vai fazer diferença nenhuma. Vai causar só complicação. Porque elas vão cada vez mais se desviando do alvo que é Jesus. Começam com os dogmas, começam com as invencionices, começam com coisas de homem, os podes e não pode, né? Antigamente não podia muita coisa, hoje já pode até demais. Antigamente era tudo muito não pode, agora está tudo liberado, pode tudo. Não é assim, não é dessa forma. E aí, não pode, afasta-se do Senhor. Pode tudo, afasta-se do Senhor. Você tem que andar nos caminhos do Senhor. Você tem que andar nos caminhos do Senhor. João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 35 ao versículo 39, diz assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. Então, não tem outro. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora não tenhais visto, não credes. Versículo 37. Todo aquele que o Pai lhe dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo algum, o lançarei fora. Você viu o que eu falei ainda há pouco? Para você que esteve na sua vida envolvida nas obras do Senhor? Não foi Ele que te rejeitou. Foi você que rejeitou a Ele. Não foi Ele que disse para você sair do caminho. Foi você que saiu do caminho. E nessa manhã Ele está dizendo para você: volta. Volta. Não olhe para o que faz o homem. Olhe para o que eu fiz. O Senhor falando. Para o que Ele fez. Para o que Ele fez. Versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é essa: que nenhum eu perca, de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então, ainda hoje há essa religiosidade. E a religiosidade afasta o homem de Deus. Religiosidade quando diz que você tem que reviver os ritos judaicos. É o que você hoje vê muito por aí, principalmente nas igrejas evangélicas. Religiosidade quando você vê que, não, tem que usar uma fita, tem que usar um copo, tem que levar um pouco da água que foi lá do Rio Jordão, levar a pedrinha que veio não sei de onde. Isso chama-se religiosidade. A verdade é que essa religiosidade não faz com que você achegue-se ao Senhor. E aí muitos dizem assim: mas isso aí é para provocar a fé. A fé é um dom que Deus te deu. Ela está dentro de você. Está em você. Né? Só através do conhecimento da graça é que deixamos a religiosidade de lado. E entendemos quem somos verdadeiramente. Porque quando você conhece a graça de Deus, você olha para o Calvário, você já olha para Jesus. E quando você vai pela religiosidade, você não olha para Jesus, você olha para o que as pessoas te oferecem. Há 7 semanas, dão lá algum nome, inventam algum nome. Campanha. Então, você vai por causa da campanha, você vai por causa da fita, você vai por causa do feijão, você vai por causa do copo d'água, você não vai por causa de Jesus.
Quando você conhece a graça de Deus, você olha para o Calvário e fala, é muito amor envolvido. Ele deu a vida dele pela minha. E eu hoje estou aí vivendo uma vida dissoluta. Estou aí vivendo de qualquer forma, achando que estou fazendo correto. Então, nós precisamos entender isso. Que só através do conhecimento da palavra do Senhor, você vai deixar a religiosidade de lado. E você vai agora entender quem você é verdadeiramente. Tito capítulo 1. Tito capítulo 1. Do versículo 1 ao versículo 3, diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. A fé é dos eleitos de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. E o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos, manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada, por mandato de Deus, nosso Salvador. Então o apóstolo Paulo está falando aqui que ele é o apóstolo de Cristo, ele vem promover a fé dos eleitos, ele está falando que Deus não mente, ele está falando que o Senhor prometeu em tempos eternos e em tempos devidos e manifestou a palavra. Ele está falando que você tem direito a ter uma vida de paz. Ele está falando que você é salvo desde antes da fundação do mundo, que o teu nome está escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. E aí muitas das vezes você sabe disso, mas você prefere viver uma vida de qualquer jeito porque você precisa tocar. Eu só creio se eu tocar. Eu só creio se eu ouvir. Olha para o Calvário. Que é melhor do que isso? Salmo 125, versículo 1 e 2. Salmo 125, versículo 1 e 2. Diz assim: os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, não é nos subterfúgios que arranjam por aí, são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor do seu povo, desde agora e para sempre. Ele está contigo. Ele mesmo diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não te abandonou, ele não te abandona, ele está do teu lado. É ele que te fortalece, é ele que te guarda, e o maligno não te toca. Amém. A palavra do Senhor nos fala isso. Aquele que nasceu de Deus nos guarda, e o maligno não nos toca. Então, você precisa entender o que diz aqui: os que confiam no Senhor. A tua confiança tem que estar no Senhor. É Ele que te fortalece. Você precisa crer, você precisa entender que nós somos a extensão do Senhor aqui. A minha família. Pense em você. Será que o Senhor não está chamando você para você ser o pilar da sua família? Para que você, através do teu chamado, através da tua confissão, da mudança na tua vida, você não venha alcançar os teus familiares, você não venha alcançar os teus amigos. Será? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Primeiro livro de Pedro, capítulo 2, versículo 4.
diz assim, já lembro, vamos ler novamente. Chegando-vos para Ele. Chegue-se para o Senhor. A pedra que vive. Ele vive. No passado ele disse que vinha. Ele veio. Ele disse, eu vou ressuscitar. E ressuscitou. E agora ele disse que vai voltar. E ele vai voltar. Amém. Ele vai voltar. As pessoas às vezes zombam, debocham, mas ele vai voltar. E quando ele voltar, aí, que a igreja foi recolhida, entenda que ele, Jesus e o Pai são um. João capítulo 10, versículo 30. João capítulo 10, versículo 30. Diz assim: eu e o Pai somos um. Então, amado, você não precisa estar procurando alternativas. Não procure desvios, atalhos. O nome é esse, atalhos. Não procure atalhos. Você não precisa de atalhos. Você tem o Senhor à sua frente e Ele é quem te leva todos os dias. Você acorda e Ele fala, eis que estou convosco todos os dias. E você passa o dia e vem a noite e Ele está contigo. Ele não te abandona. É Ele que te guarda. Quantos livramentos o Senhor já te deu? Que você já viu, né? E quantos que Ele já te deu que você não viu? Mas aí, sabe, é bem do ser humano que nós somos muito imediatistas, nós queremos tudo para hoje ou para ontem, né? E aí se demora um pouquinho, está demorando muito. Você começa a orar e aí daqui a pouco, está demorando, não vou orar mais não. Porque você quer que tudo seja já, no tempo imediato. Tudo tem o tempo correto de Deus. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de ter sol, hoje nós estamos aqui com sol, há tempo de chover, há tempo para todas as coisas. Há tempo para tudo. Então, às vezes está demorando chegar algo na sua vida porque Deus está te preparando para algo muito melhor. Está demorando a acontecer algo, mas porque Deus está te preparando para você viver um novo tempo. Né? 1 João capítulo 5, versículo 4 e 5 diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É a nossa fé. Essa fé que está dentro de você. Esse dom que Ele te deu, lá de Efésios 2,8, que é o dom da fé, é essa fé que vence o mundo. Aí os religiosos, os aproveitadores, começam a criar subterfúgios, artimanhas, para trazer você e fazer com que tudo que você toque seja... Não, a fé está em você. Exerça a sua fé. Exerça a sua fé. Versículo 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então, chegue-se ao Senhor. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê que Ele deu a vida dele por você? Para que você hoje tenha uma vida e uma vida de vitória? Você precisa crer. Você precisa colocar dentro de você: eu creio. E não deixar que ninguém tire esse sentimento de você. Porque as pessoas começam a criar
subterfúgios para te afastar você. Começam a dizer, você agora vai viver desse jeito? Deixe Deus trabalhar na sua vida. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Deixe que Ele comece a fazer uma mudança na sua vida. Confesse com o seu único sustento Salvador. Volte para os braços do Senhor, você que um dia já esteve em nosso meio, e deixe Ele trabalhar na sua vida. 1 Coríntios, para nós estarmos concluindo a nossa mensagem, capítulo 15, versículo 57. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57, diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A tua vitória está em Jesus. Amém. A tua cura está em Jesus. O que está faltando para você ter a sua vida transformada? O que está faltando para você fazer com que a sua vida seja um exemplo para aqueles que precisam ter um encontro com o Senhor? O que está faltando? Está faltando você olhar e falar assim: esse é o caminho. Está faltando você se posicionar. Está faltando você dizer: eu não tenho que olhar para trás, tenho que olhar para frente. Está faltando você esquecer as coisas do mundo. Tudo que o mundo te oferece é muito bom. Mas o que o Senhor te oferece é muito melhor. É muito melhor. Pensa nisso. Porque o Senhor quer fazer coisas grandes e firmes na tua vida. Ele quer começar a transformar a tua vida, para que outras pessoas que estão à sua volta sejam também transformadas, sejam contagiadas por você e venham a viver a plenitude da graça de Deus. Porque essa é a vontade do Senhor nessa manhã para você, porque assim diz o Senhor. Amém, Jesus. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel. Sim, Ele é fiel. Não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Sim, Ele é fiel. Sim, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor, aqui na terra e nos céus. Pai querido e amado, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos por essa palavra que foi ministrada. Te agradecemos, Pai, pelas vidas alcançadas. Te agradecemos, Senhor, porque Tu és a nossa rocha, Tu és a nossa força, Tu és o socorro bem presente em tempos de angústia. Te agradecemos, Pai, pelos milagres que temos vivido. Te agradecemos, Pai, pela semana que está começando, declarando uma semana vitoriosa, em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, que a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito da promessa habite em tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. E quantos creem e recebem, digam amém. Deem uma linda salva de palmas ao Senhor. Graça e paz. Eu sou o pastor Nilton Nogueira. Nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba. Graça e paz.